Bom dia a todos. Dia 14 de janeiro de 2022, sexta-feira. Sextou e tenham um bom dia nesta ótima sexta-feira. Então nós vamos continuar aqui os nossos estudos. O fardo será mais leve. Será mais leve a partir do momento em que nós deixarmos esta presença tomar conta de nossa vida, ou seja, essa presença guiar a nossa existência aqui. Então, às vezes, na maioria delas, o assunto ele tem que ser reto, porque muita explicação à humanidade não está nem aí. E eu digo isso, meus irmãos, por sentimento próprio. A humanidade não está nem aí. Lembram o filme? Não olhem para cima? Detalhe muito importante. A humanidade não está nem aí. E aí quando vai acontecer algo ou alguma coisa, até que se tome uma iniciativa, já é tarde demais. Então a humanidade já está tarde. Já está ficando tarde para a humanidade tomar uma posição. Acordar aqueles que estão dormindo. Acordar aqueles que ainda estão perambulando como pêndulo para um lado e para o outro, para prosseguirmos neste caminho de evolução. Continuando aqui, o fardo será mais leve. Não está além das possibilidades humanas viver pela atividade do Cristo. Vou repetir, não está além, ou seja, não é inalcançável humanamente viver pela atividade do Cristo, ou seja, viver pela atividade do Cristo, viver por esse Espírito que nos guia, lá no fundo de todas as nossas crenças, tá? Pois viver pela atividade do Cristo é o caminho normal e natural para aqueles que são filhos de Deus, que deixarem esta presença fluir através da ignorância humana que está resistindo full time à ação do Cristo na Terra. O caminho humano, constituído pelo que a linguagem religiosa chama de desobediência humana ou afastamento humano da graça, é o caminho antinatural. Esse caminho que nós estamos levando é o antinatural, dá para vocês verem. Um caminho de entropia, guerra, morte, pandemia. Agora o medo, parece que o medo toma conta de novo do pessoal. Está tomando conta de novo da humanidade. Então, a informação do medo, ela ainda permeia neste mundo aqui. Esse caminho antinatural, que é o caminho da entropia, onde nós estamos trilhando, tá? É a razão pela qual o homem tem de viver do seu suor do seu rosto e a mulher tem de parir filhos com dor e tribulação. Isso aí é a crença do jardim do Éden. Paraíso. Os anjos decaídos, como querem interpretar. Sob a atividade do Cristo não existem as dores do parto. Sempre que um praticante da capacidade espiritual está presente, o parto é indolor. Não quero dizer com isso que qualquer pessoa que se intitule praticante possa fazê-lo, ou curar, contudo, quando um parto é assistido por um praticante que se aproximou do Cristo, torna-se natural e indolor. Somente quando o parto é assistido por aquele praticante que está num estado de frequência semelhante ao Cristo, o parto torna-se indolor. Não se espera que vivamos pela graça do homem cujo fôlego está em seu nariz. Não se espera que dependamos de esposas, de maridos ou de governos. Não se espera que vivamos preocupados com o que comer, beber ou vestir. Não se espera que vivamos aborrecidos, inquietos, receosos ou hesitantes. O que se espera, isso sim, é que nos preocupemos unicamente com a demonstração da glória de Deus. Cada ato da nossa vida deve demonstrar
o fato de que Deus está atuando em nossa vida. No momento em que assumimos a responsabilidade por nós mesmos, começamos a planejar, repelimos a atividade, começamos a planejar. Repelimos a atividade do Cristo. Por outro lado, quando refreamos o pensamento e o passo, abrimos espaço para que o Cristo comece a agir e realizamos no plano humano tudo aquilo que nos foi dado realizar. Em outras palavras, dizemos a nós mesmos: tudo bem, hoje enfrentarei, hora após hora, qualquer problema que apareça. Por exemplo, estou planejando almoçar logo que sair daqui, pois então almocemos. No entanto, concentrado na ideia do almoço, o telefone toca e sou obrigado a adiar a refeição. Ora, se eu permitir que o planejamento governe as minhas ações, nada me impedirá de almoçar, e não farei aquilo que me foi dado a fazer neste instante particular. Se vocês compreenderem sempre que estão sujeitos ao poder único que é o Cristo, algum incidente poderá sobrevir para impedi-los de fazer o que planejavam. Portanto, façam o que lhes é dado a fazer no momento e passem à atividade seguinte. O que acontece aqui, gente? Que o Joel está explicando para nós. Muitas vezes nós saímos de casa depois de uma meditação, depois de uma contemplação, depois de qualquer atividade que a gente faça. Pode ser em grupo, pode ser individual, e com certeza a maioria é individual. E aí nós temos os planejamentos humanos, planejamento de almoçar com fulano de tal, planejamento de dar aulas, tudo isso a gente está tratando no plano humano. E uma das coisas que a gente está mais intencionado a fazer, como é um compromisso mais importante, ele atrasa, ou ele é desmarcado, ou ele atrasa ou ele é desmarcado. Por quê? Tá? Ou ele é adiado. Nessas três hipóteses. Por quê? Porque algo moveu a ação para que aquele compromisso não fosse realizado naquele exato momento. E isso é a ação do Cristo, isso é a ação da energia onipresente. Lembram que o detalhe, antes de você sair de casa, você esqueceu uma coisa e volta, e naquele instante estava acontecendo um assalto, acontecendo qualquer coisa de estranho lá na rua, e você foi tirado daquela cena? É isso que acaba acontecendo, meus irmãos. Ficamos esperando a cada passo a intercessão do Cristo. E então, pomos mãos à obra na tarefa no momento. Então, o que vamos fazer? Foi adiado, tranquilo, respiramos fundo, entramos em silêncio novamente e façamos a tarefa a seguir. Qual a tarefa a seguir? Trabalho ou estudo ou qualquer coisa que venha a seguir para a gente fazer. Se uma bela manhã despertamos ao longo de todo esse dia, as coisas certas forem ditas no instante certo, as ações certas forem executadas no instante certo, as pessoas certas aparecem no instante certo e as erradas forem afastadas de nossa vida. E então poderemos perceber que cada fase dessa experiência constitui o resultado direto da atividade do Cristo. Não estaremos fazendo isso, não estaremos sequer pensando nisso. Isso o Cristo estará vivendo as nossas vidas antes que o percebamos. Então a gente se entrega a essa presença. Eu realizo tudo aquilo que é lhe dado a fazer. Quando a nossa mente humana estiver febrilmente ativa, o Cristo não poderá irromper e revelar-se. Então, quando a mente humana, o fluxo de pensamentos estiver em ebulição em nossa mente, a gente não parar para perceber a presença do Cristo, Cristo não pode tomar ação sobre nossa vida ou se revelar-se. Somos uma nação de apressadinhos, isso aqui é entropia. Isso é a grande causa da entropia, essa ansiedade, essa pressão, este aceleramento. Eu tenho que ganhar, eu tenho que vender, eu tenho, e o Cristo acaba se afastando porque o Cristo é harmonia.
Tá? A harmonia, gente. Então, a harmonia é o fluir normal das coisas. Ignoramos que o melhor caminho para realizar qualquer coisa é contar com longos e frequentes períodos de quietude. Tá aqui, ó, não viu? Não falei recentemente? Sem nada para fazer ou para obter. Quando recebemos a inspiração, torna-se possível fazer mais em 1 hora do que humanamente faríamos em 24. A pessoa que procura manter sua mente serena realiza mais ou menos tempo do que a pessoa mentalmente inquieta. E aquela que sobe o máximo degrau, abrindo-se à atividade do Cristo, para ela não há limites. Não há limites para que o Cristo pode fazer em 24 horas por intermédio de um ser humano. Nenhum limite em absoluto. Então, sentir esta presença maravilhosa nos acomete de que nós começamos a trabalhar, produzir incansavelmente, porque o Cristo é que está operando. Ele é que está trabalhando, Ele é que está agindo através de nós, que nos tornamos um canal da ação do Cristo. Recentemente, uma colega escreveu-me pedindo ajuda. Ela estivera tão ocupada com suas atividades na faculdade que temia não passar nos exames. Colega é praticante, viu, meus irmãos? Mais tarde contou-me que passara com notas máximas, não apenas em algumas matérias, mas em todas, e com distinção. E ela passou muito bem. Então ela pediu ajuda para Joel entrar em quietude e passou na faculdade bonito, passou voando. Não apenas em algumas matérias, mas em todas. Isso não teria sido possível a nenhum ser humano, mas foi possível graças à atividade do Cristo, porque Ele não se preocupa com a capacidade de ninguém, mas age por intermédio de sua capacidade. Somos apenas o instrumento. Então, essa questão de se tornar um instrumento, a questão é muito mais ampla, né, meus irmãos? Porque a gente primeiro muda o nosso sentido de conhecer. Depois a gente precisa mudar as nossas atitudes em relação ao que nós nos estamos apercebendo do mundo humano, do mundo lá fora. Lembre-se de Pedro e João, a porta formosa do templo, curando aleijados. Atos 3, versículo 6. Nem Pedro nem João poderiam fazer uma coisa dessas. Houve ali uma atividade que transcendia a sua capacidade humana. Eles próprios reconheceram isso ao dizer: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ora, por que eles se maravilhavam disso, né? Ora, por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Não é a falsa modéstia que faz um praticante dizer: não foi por meu poder ou por compreensão. Quando uma cura acontece, quer se trate de cura de uma simples dor de cabeça, de um câncer, ou de uma tuberculose, ou de uma paralisia, ser festejado por uma cura assim é tão ridículo quanto receber a medalha de honra quando nem sequer se esteve no campo de batalha. Não nos esqueçamos, porém, de que se o praticante não houvesse atingido aquele grau de humildade, não teria ocorrido a cura. Aquele grau de humildade. Humildade aqui, meus irmãos, não é a questão de se abaixar para os outros, não é a questão de tolerar tudo que os outros fazem de errado, não é isso. E também não é brigar, não é rebater, não é lutar. Uma humildade aqui é uma entrega para a ação do Espírito em nós, nos tornando-se um canal. Nos tornando um canal. Isso faz parte da alquimia, tá? Não teria ocorrido a cura. Nunca esqueçam de que o homem aleijado da porta formosa do templo, por ali ficaria, se não houvesse um Pedro ou um João suficientemente despedidos para permitir que a atividade do Cristo operasse. Também a filha do Jairo, a sogra de Pedro e Lázaro ficariam onde estavam, se não surgisse alguém com o necessário grau de consciência da própria nulidade para permitir que o infinito se manifestasse e operasse por intermédio dele. Eis o segredo desse tipo de trabalho. Então, o tipo de trabalho de cura espiritual ele se dá a partir do momento que o intermediário ou o canal
atinge a consciência de nulidade. O que é a consciência de nulidade? É a consciência onde que não existe doença, não existe morte, não existe escassez de recursos, não existe nada. Só existe a abundância, prosperidade, alegria e harmonia e o amor incondicional de Deus, porque é Ele que está atuando, é Ele que está agindo através do canal. Há alguns anos, William Saroyan escreveu que estava convencido de que Deus vive a nossa vida e nós apenas o acompanhamos. Em determinada etapa do nosso desenvolvimento, isso é mesmo verdade. Estamos neste plano unicamente como testemunhas. Testemunhamos cocos crescendo em árvores, rosas desabrochando e a grama reverdecendo depois de cortada. Mas nada fizemos para isso. De fato, somos instados a regar e adubar o solo, mas estamos fazendo somente o que nos foi dado a fazer. Vocês parem para pensar nessa grande metafísica aqui, meus irmãos. Vocês sabiam que tudo aquilo que é animado, tudo aquilo que é aparente, é da luz. E a luz é o Espírito agindo. Vocês sabem da imagem holográfica? Bate uma luz em um determinado foco, aquilo vem e cria-se que aquela imagem ela já é formada, campos morfogenéticos, tá? Então já existe um campo morfogenético invisível sobre aquela imagem, isto é arquetípico. Então aquela imagem se torna uma imagem holográfica e cortes são feitos desta imagem, só que a imagem permanece intacta, conforme, não importa o tamanho do corte que se faça na imagem. E isto é sensacional. Então, por isso que nós estamos aqui apenas testemunhando a ação do invisível infinito. E ter esta consciência, desenvolver esta consciência, que é o ponto-chave de nós olharmos para cima. Ou vocês vão fazer como o filme, não olhem para cima? Ele realizou aquilo que me foi dado a fazer. Ele sussurra e tenho então a sensação de que devo regar, adubar o solo. Posso também ter a sensação de que devo ir hoje à cidade para fechar alguns negócios que esperam por mim há semanas, sem que antes me tenha sentido propenso a fazê-lo. Talvez suceda ainda que algo esteja sobre minha escrivaninha há dias ou mesmo semanas, sem que eu tomasse qualquer providência a respeito. Um belo dia, ele diz, agora, e o trabalho se faz num minuto, fazendo-me constatar que tudo confluiu para aquele exato instante em que a tarefa se cumpriu num piscar de olhos. Então, quem decide é o observador. E quem é o observador? É o próprio em ação. Sabemos muito bem quando demonstramos uma atividade do Cristo. Em outras palavras, quando ficamos curados de alguma dor de cabeça, de uma faringite ou de alguma coisa semelhante, e temos por certo que a cura não se deu em consequência de meios humanos, então percebemos tratar-se da atividade do Cristo. Quando algum problema de relacionamento ou de suprimento é superado de forma tão surpreendente que reconhecemos sem sombra de dúvida que nada de humano pode consegui-lo, também percebemos que a atividade do Cristo foi responsável por tudo. Todavia, essas experiências significam apenas viver entre as visitações do Cristo, ou de uma visitação a outra, ao passo que o Cristo é uma presença espiritual e um poder que se encarrega de todas as funções de nossa vida. Ele assume as funções do corpo de modo que não precisemos nos preocupar com andar, falar, lembrar, dirigir ou eliminar. Não precisamos auxiliar essas funções de nenhuma maneira, porque a atividade do Cristo, o Espírito interior, delas se encarrega. Se eu precisasse dedicar pensamentos à circulação do sangue ou ao funcionamento das vias excretoras e dos músculos, então estaria vivendo unicamente de pão e não das palavras que saem da boca de Deus. No entanto, quando o meu corpo funciona sem que eu lhe dedique qualquer pensamento,
sem sequer saber que possuo um sistema circulatório digestivo excretor, tenho aí uma evidência direta do Cristo em ação, que é a consciência, né, meus irmãos? É a consciência. A consciência faz todo esse trabalho do cérebro reptiliano, a questão toda do sistema autônomo, tá? Então, se faz todo esse trabalho aí para que o nosso corpo ele elimine, para que o nosso corpo ele torna-se, torna-se automático em nossas ações, uma troca de pele, sistema circulatório, sistema digestivo, todas as funções do nosso corpo. Órgãos e funções do nosso corpo, tem uma palestra que o Joel ministra falando sobre isso, porque tudo é consciência. Então ficamos por aqui com esses 20 espetaculares minutos em Cristo, nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, 2022, e vamos avançando aqui no próximo vídeo. Nós vamos iniciar as leituras no outro parágrafo, na página 272. Beijo no coração de todos e a paz do Cristo. Muito obrigado.